A noite chegou, e talvez, junto com ela, também tenham chegado os pensamentos que você tentou esconder o dia inteiro. Talvez o silêncio do quarto esteja fazendo você ouvir dores que durante o barulho da rotina pareciam menores. Talvez exista um peso no seu coração que ninguém percebeu, uma preocupação guardada, uma lágrima presa, um cansaço que não é apenas físico. E eu quero que você entenda uma coisa antes de qualquer palavra continuar. Deus está aí com você agora, mesmo que você não consiga sentir, mesmo que a sua fé esteja cansada, mesmo que você tenha passado o dia sorrindo para todos, enquanto por dentro lutava para não desmoronar. O Senhor conhece o coração que ninguém vê. Ele conhece o medo escondido atrás da sua força. Conhece as batalhas silenciosas que você trava quando ninguém está olhando. E nesta noite, Deus não permitiu que você chegasse até aqui por acaso. Existe uma razão para esta palavra encontrar você exatamente agora. Porque há pessoas dormindo sem esperança, mas o Senhor decidiu visitar o seu coração nesta noite para lembrar que a sua história ainda não terminou. Respire fundo por um instante. Desacelere os pensamentos, porque talvez o que a sua alma mais precisava não era de respostas imediatas, mas de paz. A vida às vezes nos machuca de maneiras silenciosas. Há feridas que não aparecem no corpo. Há perdas que ninguém entende. Há dias em que a gente se sente forte diante do mundo, mas completamente fraco quando encosta a cabeça no travesseiro. E é justamente nesses momentos que Deus se aproxima mais. O Senhor nunca desprezou os cansados, nunca rejeitou os quebrados. Jesus sempre caminhou em direção aos feridos, aos esquecidos, aos que já não tinham forças. E talvez hoje você tenha chegado diante de Deus exatamente assim, sem forças, sem respostas, apenas tentando sobreviver emocionalmente. Mas ouça isso com toda a atenção da sua alma. Deus ainda está cuidando de você. Mesmo nos dias em que tudo parece confuso, mesmo quando as portas se fecham, mesmo quando as orações parecem demorar. O céu não ficou em silêncio porque Deus abandonou você. Muitas vezes, o Senhor está trabalhando no invisível enquanto você acha que nada está acontecendo. Existem batalhas espirituais sendo vencidas sem que os seus olhos consigam enxergar. Existem livramentos acontecendo sem que você perceba. Quantas vezes Deus segurou você quando nem você sabia mais como continuar? Quantas noites você pensou que iria desabar, mas chegou até aqui? Isso não foi sorte, foi graça, foi misericórdia, foi a mão de Deus sustentando sua vida em silêncio. E talvez hoje você esteja carregando preocupações sobre o amanhã, o medo do que pode acontecer, a ansiedade tentando acelerar seus pensamentos. Mas a palavra de Deus nos ensina que o amanhã pertence ao Senhor. Existe um limite onde a força humana termina, e é exatamente ali que o poder de Deus começa a agir. Você não precisa controlar tudo. Você não precisa carregar o mundo inteiro nas costas. Há coisas que só Deus pode resolver. Há portas que apenas Ele consegue abrir. Há dores que somente a presença dEle consegue curar. Então, nesta noite, entregue. Entregue aquilo que está roubando sua paz. Entregue aquilo que você tenta resolver sozinho há tanto tempo. Porque quando colocamos nossas dores nas mãos de Deus, o peso diminui dentro do coração. E talvez você esteja se perguntando, mas Padre, e se eu já estiver cansado demais? Então eu lhe digo com carinho, até os fortes se cansam, até os que têm fé choram, até os que oram enfrentam noites difíceis. Fé não significa ausência de luta. Fé significa continuar acreditando mesmo quando o coração está ferido. E Deus honra aqueles que permanecem. Talvez existam lágrimas escondidas que ninguém conhece.
Talvez você esteja tentando ser forte para todo mundo, enquanto por dentro sente vontade de parar. Mas Deus está vendo esse esforço silencioso. O Senhor está vendo cada batalha que você enfrenta sem contar para ninguém. E nesta noite, Ele toca o seu coração para dizer: filho, filha, você não está sozinho. Existe algo poderoso quando uma pessoa cansada decide continuar acreditando, porque é fácil ter fé quando tudo vai bem. Mas as maiores transformações acontecem quando alguém escolhe confiar em Deus, mesmo no meio da tempestade. Talvez você tenha perdido coisas importantes. Talvez pessoas tenham decepcionado você. Talvez existam feridas causadas por palavras duras, abandonos, rejeições, injustiças. Mas não permita que a dor endureça seu coração. O sofrimento pode tentar apagar a luz dentro de você. Mas Deus ainda é especialista em reconstruir pessoas quebradas. O Senhor pega corações feridos e transforma em testemunhos vivos. Ele pega noites de dor e transforma em manhãs de renovo. Porque nenhuma escuridão é eterna quando Deus decide entrar no ambiente. E eu sinto que nesta noite o Espírito Santo está visitando muitos corações cansados. Pessoas que já estavam quase desistindo. Pessoas que estavam sorrindo por fora, mas chorando por dentro. E Deus manda esta palavra como quem abraça uma alma ferida. Como um pai que segura o filho cansado no colo e diz: calma, eu ainda estou aqui. Se essa palavra está tocando seu coração, deixe um amém nos comentários, porque existe poder quando declaramos nossa fé até mesmo nos momentos difíceis. E talvez você não perceba agora, mas Deus está usando esta noite para começar algo novo dentro de você. Nem todo milagre começa com barulho. Alguns começam em silêncio. Começam quando a esperança volta devagar. Começam quando o coração sente paz, mesmo sem entender tudo. Começam quando Deus restaura primeiro o interior da pessoa, antes de mudar o exterior. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo agora. Deus está fortalecendo sua alma. Está curando partes de você que ninguém conhece. Está restaurando forças que você achou que tinha perdido. Há pessoas ouvindo esta mensagem que estavam emocionalmente cansadas, vivendo apenas no automático, sobrevivendo sem alegria. E o Senhor está dizendo: eu ainda tenho planos para você. Não importa o quanto tentaram apagar sua luz. Não importa quantas vezes disseram que você não conseguiria. Não importa quantas portas fecharam diante de você. Quando Deus decide agir, ninguém pode impedir. O céu não trabalha baseado na opinião das pessoas. Deus não consulta a dor para decidir seu futuro. O Senhor olha para você com amor, com propósito, com esperança. E talvez você tenha esquecido do seu valor por causa das lutas. Talvez as decepções tenham feito você se sentir pequeno. Mas nunca se esqueça, você continua sendo alguém amado por Deus. Antes de qualquer erro, antes de qualquer fracasso, antes de qualquer queda. O Senhor já conhecia sua história inteira e ainda assim escolheu amar você profundamente. Existe uma graça que continua alcançando você mesmo nos dias difíceis. E nesta noite, Deus quer tirar esse peso do seu coração, porque existem pessoas vivendo esmagadas pela culpa. Pessoas que não conseguem dormir em paz porque carregam arrependimentos, traumas, medos, pensamentos pesados. Mas Jesus nunca chamou pessoas perfeitas. Ele chamou cansados, chamou aflitos, chamou pecadores, chamou gente ferida e continua chamando hoje. Talvez o inimigo tenha tentado convencer você de que não existe mais solução. Talvez pensamentos negativos tenham cercado sua mente nos últimos dias, mas nenhuma voz é maior do que a voz de Deus. E o Senhor diz nesta noite: ainda existe esperança. Enquanto houver vida, Deus ainda pode mudar histórias. Enquanto existir oração, ainda existe possibilidade de milagre.
Não subestime o que Deus pode fazer em uma única noite. Há noites que mudam destinos. Há noites em que o coração encontra paz depois de anos de guerra interior. Há noites em que Deus devolve forças para continuar. E eu creio que esta noite será marcada na sua vida espiritualmente. Talvez você vá dormir hoje diferente de como acordou. Talvez o problema ainda exista amanhã, mas algo dentro de você terá mudado. Porque quando Deus fortalece o interior, a pessoa consegue enfrentar o exterior com outra força. E agora, eu quero que você feche seus olhos por um instante, se puder, e apenas ouça esta oração como se o próprio céu estivesse abraçando sua alma cansada nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, olha para este coração que está ouvindo esta palavra agora. O Senhor conhece as lágrimas que ninguém viu, conhece os medos escondidos, conhece as batalhas silenciosas. Pai, visita este quarto agora com tua presença. Traz paz para a mente aflita, traz descanso para o coração cansado. Onde existir ansiedade, derrama calmaria. Onde existir tristeza, derrama consolo. Onde existir medo, derrama coragem. Senhor, toca nesta vida profundamente. Renova as forças dessa pessoa, levanta aquilo que estava abatido, cura aquilo que estava ferido. Que toda angústia escondida seja arrancada agora pelo poder do teu amor. Que esta noite seja uma noite de descanso verdadeiro. Que os pensamentos pesados percam a força. Que a esperança volte a florescer dentro deste coração. Pai, guarda esta pessoa enquanto ela dorme. Livra de todo mal. Protege a casa, a família, os sonhos e o futuro. E, acima de tudo, faz esta pessoa sentir teu amor de maneira real e profunda nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. E quando esta oração terminar, não carregue mais sozinho aquilo que Deus está pedindo para você entregar. Descanse, respire, confie, porque o Senhor continua trabalhando mesmo durante a madrugada. Há milagres acontecendo no invisível, há respostas sendo preparadas, há caminhos sendo abertos enquanto você dorme. Deus não perdeu o controle da sua vida e talvez o amanhã ainda seja desconhecido para você, mas nunca será desconhecido para Deus. Então durma em paz, porque o céu continua cuidando de cada detalhe da sua história. Compartilhe esta palavra com alguém especial e se inscreva para receber mais mensagens como esta.